Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, passando aqui para gravar mais um Pão Diário, fundamentado na carta que o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, capítulo de número 15, versículo de número 4, e você pode referendar a minha fala também, 1 Coríntios 10 e 11, se assim preferir, que são textos que são tangíveis, são textos que se complementam. Romanos 15, 4 diz assim: porquanto tudo que dantes foi escrito, há uma totalidade, inspiração plena, para nosso ensino foi escrito. Então quer dizer, teve um propósito, para que pela constância e pela consolação, então a palavra de Deus é constante e é consoladora, proveniente das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que escrito está escrito justamente como símbolos, como sombras, principalmente no que concerne ao Antigo Testamento, porque é disso que o texto trabalha. Assim como diz 1 Coríntios 10 e 11. Então, aquilo que não é mandamento diretivo a nós outros, ok? Principalmente a questão ritualista, cerimonial, é no mínimo um princípio, ok? Essa é a visão que eu tenho, por exemplo, do sábado. O sábado, para mim, não é um dia específico, mas um princípio de que tudo que Deus nos dá, Deus tem parte nisso. Essa é uma outra história e esse não é o propósito do vídeo. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versos 16, 6 e 19, você conhece bem o texto, diz que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Eu não sei quantos de vocês sabem, mas existe na Bíblia pelo menos 4 estruturas físicas que foram oralmente ditas por Deus, regimentadas por Deus, ok? Orquestrada por Deus, o hábil orquestrador, o hábil arquiteto, aquele que desenha a planta, aquele que dá todas as diretrizes com riqueza de detalhamentos, foi Deus. Quais foram essas 4 estruturas do Antigo Testamento? Primeira, a Arca de Noé. Segundo, a tenda móvel de Moisés. Terceiro, o tabernáculo de Davi. E quarto, o grande templo de Salomão. Diz-nos a Bíblia que o nosso corpo é o quê? Templo do Espírito Santo. Então você compreenderá que o que é uma habitação divinal entre os homens? Não que tenha a finalidade de comportá-lo como um todo. Nem Salomão, em toda a sua sapiência, em toda a sua glória, jamais teve a presunção de construir um templo para que Deus, o Senhor, habitasse ali. Claro que é uma linguagem antropomórfica, Deus é espírito, você sabe disso, ok? Isso é uma outra história. Mas a questão é, se você pegar essas 4 estruturas, você perceberá que todas elas existem verdades, ok? Explícitas no texto, que devem ser exauridas, compreendidas e aplicado a nós outros, porque somos nós, aquilo que Paulo disse agora, templo do seu Espírito e habitação do Divino. Lembra do sermão de Estevão, Atos 7,53, se não me falha a memória? Diz que o grande Deus é um Deus tão grande que nem o céu dos céus pode contê-lo, quanto mais um templo feito por habitação humana, ou Atos 7,48, melhor dizendo. Então, meus irmãos, é claro que o fato de que ele habita, ok, é no seu espírito. Mas a questão é, verdades judiciárias, verdades judiciais, a Arca de Noé. A Arca de Noé foi o juízo de Deus, e esse juízo manifestou-se trazendo justiça e ao mesmo tempo compensação, livramento, ok? Recompensa de fidelidade e, sobretudo, Deus sempre tem um remanescente fiel, tipificado ali em Noé e a sua família. Então, verdades judiciais devem ser exauridas dali e aplicadas aqui, como templo do seu Espírito Santo. Entendendo que o verso 17 de 1 Coríntios 16, 1 Coríntios 3 e 16, 1 Coríntios 3,16 diz que nosso corpo é templo do Espírito. 3,17 diz que se alguém destruir esse templo, Deus o destruirá. Então essas verdades judiciais, elas devem ser aplicadas e entendidas a partir da construção, da estrutura da arca noêmica, ok? Da arca de Noé.
A estrutura que nós conhecemos como a tenda móvel de Moisés traz os seus elementos, as suas verdades redentoras. Todas as mobílias contidas nessa estrutura apontam-nos para a redenção. Então aqui, irmão, deve exemplificar-se nisto, pautar-se nisso e entender 1 Coríntios 15:53, melhor dizendo, aquilo que é corruptível, falando desse corpo, se revestirá de incorruptibilidade, sabe o que é isso? Redenção. Aquilo que é mortal, se revestirá de imortalidade. Aqui em Davi existem verdades de adoração. Por quê? Porque eu preciso adorar a Deus nesse templo. Esse templo precisa adorar a Deus nas suas ações. Esse templo é carregador da minha alma. Esse templo carrega nele o meu espírito. E agora esse templo passou a ser habitação do Espírito Santo. Nós somos a carta viva escrita pelas mãos de Deus, como disse Paulo. E esses aspectos de adoração devem ser pautadas na estrutura davídica, na estrutura daquilo que nós conhecemos como tabernáculo de Davi. E aqui então, em Salomão, nós temos verdades governamentais. Então nós precisamos, governamentalmente falando, governar esse corpo. Por exemplo, esse templo, né? Por exemplo, a Bíblia fala sobre remir o templo. Então é nesse corpo, é nesse templo, Romanos 6,19, Paulo disse, rogo a Deus e falo-vos como homem, que assim como em outrora ofereceis esse corpo como templo de imundícia a Satanás, para a imundícia e revelação deste, agora useis o mesmo corpo, mas não para a revelação da imundícia de Satanás, mas para que a glória de Deus seja revelada na aplicação do bom uso desse templo. Então isso é o mesmo que dizer, fazer e extrair verdades governamentais do grande templo de Salomão, ok? Preocupação, cuidado, liturgia, ok? Vida regrada, pautada nas verdades reveladas no templo de Salomão. E agora eu devo aplicar nesse templo, que é o templo do Espírito Santo. Então eu não construí uma arca como Noé, ok? Mas Deus, o Senhor, fez uma habitação para que ele residisse nela. E nessa habitação ele quer manifestar aqui justiça e juízo, verdades judiciais, como aconteceu na estrutura noêmica ou de Noé. Na estrutura mosaica, redentora, eu não fiz o tabernáculo de Moisés, ok? Não foi eu, não foi você. Mas assim como Deus arregimentou, assim como Deus coordenou, orquestrou para que o tabernáculo de Moisés e todas as suas mobílias fossem postas em seus devidos lugares e através das mesmas houvesse aqui verdades explicativas, redentoras, proféticas, apontando sobre o Cristo, deve ter neste tabernáculo aqui, neste templo aqui também, situações e verdades redentivas. Ok? Que possam demonstrar o ato redentor do meu Cristo. Assim como houve no tabernáculo de Davi, tabernáculo davídico, aspectos de liturgia, de adoração, esse corpo, 1 Coríntios 10:31, quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus, também deve manifestar adoração a Deus em vida, como templo vivo. E por fim, assim como havia aspectos e verdades governamentais no grande templo de Salomão, também deve haver governo nesse novo templo agora. Por quê? Porque as coisas que escrito estão, 1 Coríntios 10:11, Romanos 15:4, as coisas que escrito estão, as estruturas do Antigo Testamento, revelam, apontam, servem-nos de exemplo para essa nova estrutura que por Deus e para a glória de Deus e para este Deus, ela foi muito bem orquestrada, ornamentada, para que servisse para uso uno e exclusivo, para uso uno e exclusivo de Deus que o fez, que o redimiu, que o arquitetou, que ornamentou, que o capacitou e que o selecionou para a glória de seu nome, tá bom? As coisas que escritas estão escritas para nosso exemplo. Que Deus nos ajude em Cristo Jesus a olharmos para essas coisas como sombras, a olharmos para essas coisas e entendermos que, como disse Paulo, elas são muito mais além daquilo que são visivelmente visíveis. Existem verdades incrustadas, existem verdades enrustidas, existem sim glórias ocultadas.
Provérbio 25:2. A glória de Deus está em ocultar essas coisas, e a glória do rei está em descobrir o que está ocultado. As coisas reveladas são a nós e nossos filhos, Deuteronômio 29:29. As coisas que são ocultas pertencem a Deus, e a ele que eu devo ir, para que aquilo que é ocultado possa ser revelado. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus, que possamos olhar para essas coisas, aprender com as mesmas e entender que essas foram escritas não para nossa vergonha, mas para nosso exemplo. Assim como Deus valeu-se dessas estruturas para manifestar o seu propósito e o seu querer, que Deus venha valer-se dessa estrutura para manifestar o seu propósito, para manifestar o seu querer, e que o seu amor, a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia se revele em mim para a glória de seu nome. Essa é a minha oração, essa é a minha fala, esse é meu pão diário, em nome de Jesus. Deixe seu like, inscreva-se no canal e seja abençoado para a glória de Deus. Amém.